Olá, aluna e aluno, começamos agora mais uma disciplina, hoje a disciplina de História da América, com esse título de América Pré-Colonial e Colonial. O meu nome é Fabiane Muzardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Perceba, já pelo título da aula e também sabendo qual a disciplina que nós estamos começando agora, que nós trataremos aqui de um espaço de tempo bem vasto, que nós trataremos aqui de uma diversidade bastante grande também. Com isso, você perceberá no decorrer das nossas discussões que, ora, nós teremos uma análise mais geral para entender as questões de mudanças, de permanências e assim por diante. E, ora, nós nos atentaremos a questões mais pontuais, então a contextos de determinados países, por exemplo, já pensando em América mais contemporânea, uma América mais recente, uma história mais recente, ok? Note, então, que essa disciplina ela é bastante rica, ela é bastante complexa e é necessário que você busque ler os materiais que estão disponíveis e também busque autores que serão aqui citados, autores que serão aqui utilizados também enquanto fragmento, para que melhore a sua compreensão, para que aumente a sua compreensão sobre essa realidade americana, latino-americana, já dois conceitos que nós vamos utilizar aqui de modo bastante recorrente em nossas análises. Vamos lá para a tela então, por favor? Ver a contextualização dessa aula que se inicia agora. Então, sociedades indígenas. Perceba aqui a presença do plural, né? Nós estamos falando sobre uma diversidade de povos. E daí já as aspas presente aqui, né? Termo índio, que já é um termo pejorativo por si só, né? Então, muito mais correto se falar indígena, mas coloquei aqui de propósito mesmo, né? Marca do desencontro entre os primeiros europeus a desembarcarem nessas terras e os nativos do continente. O que nós temos? Nós sempre trabalhamos na história com a questão de um recorte. O recorte este que tem a sua questão temporal, obviamente, que tem também a sua questão temática, obviamente, e que traz uma série de conceitos que são por nós utilizados. Por exemplo, falar que a expressão índio é um termo pejorativo diz algo, não é à toa. Não é à toa que é mais correto se utilizar a palavra indígena. Não é à toa que se você for pegar a questão das diretrizes curriculares para a disciplina de História lá no ensino básico, vai se falar sobre culturas indígenas e não índio. Aí você pode pensar então, tá, mas por quê? E por que está esse índio aí então? Justamente para que a gente comece a pensar sobre isso. Comece a pensar que em história, mas não somente em história, uma palavra não é meramente uma palavra. Ela tem uma carga simbólica bastante grande. Às vezes, uma carga de se exaltar uma cultura em detrimento da outra. Pense, por exemplo, quando você estava lá no ensino básico, a quantidade de aulas que você teve sobre a história da Europa. Pense agora sobre a quantidade de aulas que você teve sobre a história das culturas indígenas brasileiras. Eu estou falando, então, de uma questão de tempo, de período que se estuda essas duas culturas, que é bastante diferente entre si. E que não é simplesmente tem mais aulas de um e menos aula do outro. Tem mais aula de um porque se valoriza mais essa cultura do que se valoriza a outra. Então note, nós vamos falar aqui sobre colonização, sobre conquista. Você optar pela escolha, você escolher colonização, ou conquista, ou invasão, ou descobrimento, que é um termo que ainda bem caiu em desuso, mas ainda assim nós podemos nos deparar com ele, dependendo do contexto, não é simplesmente a escolha por uma palavra ou outra. Tem uma carga simbólica, tem uma carga cultural presente aí. Você notará, inclusive, na aula de hoje, já essa primeira discussão, né, que nós temos muito desse viés eurocêntrico presente no modo como se taxou a cultura indígena, a cultura nativa, ou melhor, as culturas indígenas, as culturas nativas. E por isso também nós aqui temos esse objetivo de tentar ver essa cultura indígena não a partir desse viés, desse olhar europeu, e sim a cultura indígena a partir da sua própria cultura indígena. Então, um olhar a partir de dentro, e não um olhar que se pauta nessa ideia de hierarquização de culturas, que é algo totalmente ultrapassado, mas que ainda se faz presente
em determinadas subjetividades. Fechamos esse bloco. Teorias sobre o povoamento já deixa claro que há mais de uma, né? Nós estamos falando de plural, teorias. Aí pense um pouquinho. Nós estamos falando sobre povoamento da América. Significa que a nossa disciplina, de fato, tem um recorte temporal bastante grande. Então, quando eu falo da necessidade de você se atentar às discussões e se atentar aos autores, às autoras aqui citadas, não é à toa, não é um mero acaso. Nós estamos falando de uma realidade bastante diversa, que envolve uma série de especificidades e que também envolve um espaço temporal bastante grande. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, esse conceito de pré-história, né? Então, pré, como você bem sabe, é um termo que nós utilizamos para fazer referência àquilo que vem antes, né? Então, por exemplo, pré-adolescência, pré-primário, pré-história. Então, aquilo que vem antes da história. Enquanto conceito, isso é definido como o período que vai do surgimento do homem até a invenção da escrita. Obviamente, nós temos, então, uma importância muito grande dada a escrita, como se tudo aquilo que existiu antes dessa invenção, da criação da escrita, tivesse menos importância. Aí nós já temos um viés uma leitura bastante enviesada, melhor dizendo, da história em si. Por quê? Porque antes da criação da escrita, antes da invenção da escrita, nós temos uma série de outras criações. Nós temos uma série de sociedades complexas, inclusive, que se formaram e que simplesmente não desenvolveram essa prática, a prática da escrita. Então perceba que, se falar em pré-história, automaticamente já deprecia esse período da história que é anterior à invenção da escrita. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Seguindo aqui, então, já que é anterior à invenção da escrita, nós temos, obviamente, a ausência desses registros, o que não significa que não se tenha história. E é daí que ocorre a importância desses vestígios materiais. Pense, por exemplo, nessa imagem que nós temos aqui, que nada mais é do que uma pintura rupestre localizada ali no território argentino. Pintura rupestre, como você bem sabe, são pinturas que eram feitas no interior de caverna, principalmente, que retratavam, que representavam cenas do cotidiano dessas pessoas. Veja, é um registro material, é um vestígio material e que não se pauta em escrita, se pauta em outra coisa, se pauta em outra espécie de vestígio. Nós temos também, por exemplo, a confecção de suma importância de artefatos de cerâmica, que são hoje, as principais fontes utilizadas, dentre as principais fontes utilizadas para nós termos informações referentes a essas sociedades que existiram milhares de anos atrás. Então perceba que falar em pré-história, seja em pré-história geral, seja em pré-história do continente americano, significa lidar com vestígios outros que não se restringem, que não estão ali ligados à questão da escrita, ou seja, a vestígios escritos. Vamos lá para a tela novamente. Aqui nós temos a América pré-colombiana. Veja novamente as aspas, porque trata-se de mais um conceito. Conceito este que tem uma carga europeia bastante acentuada e bastante evidente. Então, é o que vem antes de Colombo. Quem foi Colombo, né? Aquele navegador genovês nascido no ano de 1492. Então, a América antes da chegada, melhor dizendo, que chegou à América em 1492, né? A América antes da chegada de Colombo. Perceba, então, que este conceito é um conceito totalmente europeu, parte de uma leitura europeia. Não é à toa que nós temos uma depreciação dessa diversidade de povos que já viviam aqui. Esse mapa que nós temos aqui na imagem, ele representa justamente essa diversidade. Perceba ali as diferentes marcas, as diferentes cores, as diferentes formas e símbolos presentes em todo o território americano, marcando a sua diversidade, marcando essa diferença que existia entre esses povos. Pense só. Você tratar toda a história de um continente a partir da chegada de navegadores de outro continente diz muito mais desses navegadores e do local de onde eles saíram do que das pessoas que aqui estavam.
percebe? Então nós temos que entender a nossa história e temos que entender esse choque de cultura que aconteceu a partir da chegada, a partir da invasão, a partir da conquista desses europeus ali no final do século XV. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Aqui nós temos um mapa que é bastante conhecido, por sinal. Ele é bastante utilizado em livro didático, inclusive, que diz sobre as principais hipóteses do povoamento da América. Perceba que aqui, então, nós temos várias cores, cada uma delas ligada a uma das teorias sobre como ocorreu e quando ocorreu este povoamento. Aqui, né, na cor vermelha, nós temos o povoamento que teria ocorrido pelo Estreito de Bering por volta de 11 mil anos atrás. Então, essas pessoas que teriam saído do continente asiático e atravessado o Estreito de Bering numa época de glaciação. Então, esse estreito ali, né, que liga o continente asiático ao continente americano, que tem poucos quilômetros de distância, que estaria congelado justamente devido à glaciação e teria permitido que as pessoas atravessassem. Seguindo essa teoria, obviamente, nós teríamos que as primeiras pessoas que habitaram aqui a América teriam povoado a América do Norte. E depois, durante muito tempo, nós estamos falando, né, claro que não é um deslocamento único e constante, essas pessoas teriam avançado e chegado até as outras partes da América, né? Então, América Central e América do Sul. Nós temos aqui na cor verde, também pelo Estreito de Bering, por volta de 14.500 anos atrás. Temos na cor rosa, pelo Oceano Pacífico, por volta de 15 mil anos atrás. Segundo essa teoria de povoamento, essas pessoas teriam migrado por meio de embarcações bastante rústicas, por sinal, e parado nas muitas microilhas que existem durante o Oceano Pacífico como um todo. Aí você pode pensar, tá, mas como assim? Para onde as pessoas estavam indo? Elas estavam em migração. Então é óbvio que elas não sabiam que se deparariam depois de X tempo com um continente, muito menos o tamanho que era esse continente ou o que tinha ali. Eram pessoas que estavam em deslocamento. Aqui em laranja nós temos também pelo Oceano Pacífico por volta de 18 mil anos atrás e na cor roxa pelo Oceano Atlântico por volta de 50 mil anos atrás, né? Nós percebemos aqui a presença da cor roxa, da setinha roxa. Aí o que isso importa? Bom, de acordo com as novas descobertas, algumas teorias vão ganhando mais respaldo do que outras. Então nós temos, por exemplo, o fóssil da Luzia, que foi encontrado aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, e esse fóssil é datado de mais ou menos 13 mil anos atrás. Fóssil este que se localiza no Museu Nacional e que, inclusive, no incêndio que ocorreu no Museu Nacional, ele foi muito destruído. Depois de muita pesquisa, conseguiram recompor aproximadamente 80% desse fóssil, que é uma das marcas principais das descobertas arqueológicas, não só do Brasil, como do continente americano como um todo. O que é de mais importante aqui que você entenda? Nós não temos um consenso sobre como nem quando ocorreu esse povoamento da América. Ocorre que há mais de uma teoria, elas se baseiam em descobertas científicas, elas se baseiam em descoberta de fósseis, em descobertas de achados de vestígios materiais diversos. Vamos lá para a tela novamente. Aqui nós temos então esse fragmento. O que são essas fontes históricas, né? Os vestígios materiais deixados por eles, então esqueletos de homens ou dos animais de que se alimentavam, restos de casas, túmulos, templos, artefatos e objetos diversos, como cerâmicas e esculturas, representam a fonte principal de informações sobre o seu modo de vida. Então essas teorias todas, elas não se baseiam em achismo, elas se baseiam em descoberta científica, em busca de vestígios materiais, que vão de vestígios de fósseis humanos, fósseis de animais que serviam para alimentação, os sambaquis estão ali para isso, né? E também essa questão de cerâmica e de utensílios que eram produzidos e utilizados no dia a dia. Fechamos esse bloco. Patrimônio é uma das palavras, é um dos conceitos que está muito em voga nos últimos tempos. Então, tal casa foi tombada como patrimônio, tal cidade é considerada patrimônio da humanidade.
O que é isso, então, né? Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui patrimônio material e imaterial. Não se deve considerar o surgimento da América a partir do momento que aqui chegaram os colonizadores, pois havia muitos povos com culturas simbólicas, materiais e imateriais. Aqui nós temos a imagem da pirâmide localizada no México, na região de Chichén Itzá. Essa pirâmide é lindíssima. Eu estudei em México no mestrado e no doutorado e tive o prazer de conhecer esse sítio arqueológico de Chichén Itzá, quando eu fui para lá para ver as minhas fontes, para entrar em contato com as fontes que eu estudei no doutorado. O que significa isso? Significa, primeiro, que nós temos que pensar patrimônio de um modo diverso. Patrimônio não é somente cimento e cal, como foi entendido durante bastante tempo, não só na área das ciências históricas, como também na própria arqueologia e assim por diante. Existe um outro tipo de patrimônio que é ligado ao patrimônio imaterial. Então, essas cerimônias, essas práticas, isso que nós chamamos de cultura e que eram praticadas e que foram praticadas e que marcam e que são símbolos de um povo, que é símbolo da história de um povo. Então, nós temos que entender o patrimônio como uma construção, sim, como uma ruína, sim, como uma cidade que existiu e que nós temos acesso a ela, seja enquanto ruína, seja enquanto um sítio arqueológico, sim, mas também pensando no seu aspecto de cultura desenvolvida, também pensando no seu aspecto de quais as características ligadas a práticas simbólicas, as práticas religiosas, as práticas de confecção, as práticas cotidianas que marcaram a história de diferentes culturas. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui nós temos, então, seguindo, uma referência a uma crônica feita ali na segunda metade do século XVI. Então, perceba, 1576, escrito por Pero de Magalhães de Gândavo, ele que foi um cronista português. Perceba aqui o quanto se deprecia a questão da cultura nativa americana. Então, a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela o F, o L e o R. Coisa digna de espanto, porque assim eles não têm fé, eles não têm lei e eles não têm rei. Perceba que se taxa toda uma cultura, ou melhor, toda uma série de culturas diversas a partir de um olhar europeu. E a partir desse olhar europeu, acredita-se e afirma-se que essas culturas não têm fé. Claro que elas têm fé, só que é uma fé que não é a mesma da fé dos europeus, que eles não têm lei. Claro que elas têm lei, mas é uma lei que tem outras ideias, outros preceitos, se baseia em outros pressupostos que são diferentes dessas leis europeias. E nem rei. Por quê? Porque aqui também não havia a construção de um poder, no sentido de poder político, que existia dentro das monarquias europeias. Perceba então que nós temos, por parte dos europeus, toda uma depreciação, toda uma tentativa de anulação das formas que aqui eram estabelecidas, tanto no seu aspecto de religiosidade, quanto no seu aspecto de organização política, organização social, e assim por diante. O que nós temos então é a presença, desde os primeiros escritos dos europeus referentes às culturas nativo-americanas, de uma busca e de uma imposição de uma determinada cultura. É daí que nós, enquanto professores, enquanto principalmente professores de história, precisamos entender, conhecer, saber da nossa história para tornar possível a valorização dessa história. E valorizar a nossa história não significa depreciar a história do outro. Nós temos que parar de achar que a história é essa linha evolutiva e que, portanto, a cultura nativa-americana era menos evoluída do que a cultura europeia naquele contexto do século XVI. Não, eram culturas diferentes. Elas se baseavam em coisas diferentes. As visões de vida eram diferentes. As relações interpessoais eram diferentes. As concepções de organização política eram diferentes. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Aqui nós temos uma outra possibilidade de interpretação. Então, o conquistador irá escrever o corpo do outro e nele traçar a sua própria história. Quem é esse outro, né? É justamente esse nativo americano. É esse conquistador europeu que vai querer estabelecer a sua própria cultura, a sua própria história nesse corpo do outro,
daquele que não é o seu, né, mas que ele entende enquanto o espelho, enquanto aquele que é inferior a ele, que ele tem como uma missão de civilizar. Perceba toda a questão de hierarquização de culturas presente nesse discurso e a violência que ele tem também. Fará dele o corpo historiado, o brasão de seus trabalhos e de seus fantasmas. Isso será a América Latina, mas o que assim se disfarça é uma colonização do corpo pelo discurso do poder. Perceba a potência desse fragmento do Michel de Certeau. É a escrita conquistadora, utilizará o novo mundo como uma página em branco, como algo selvagem, né? Para nela escrever o querer ocidental, transforma o espaço do outro num campo de expansão para um sistema de produção, ou seja, tenta-se aniquilar aquele que não é você. É esse branco europeu que busca aniquilar esse outro, o outro que está aqui englobando uma diversidade absurda de populações, de culturas, de modos de se estabelecer e de ter uma vida em sociedade, de concepções religiosas. É tudo taxado como outro. Então perceba que já não há uma percepção da diversidade dos povos que aqui viviam. E para além disso, há uma depreciação dessa cultura. Então se taxa como aquele que é uma página em branco, aquele que eu estou aqui para forjar uma história. O viés eurocêntrico grita nesse aspecto. Fechamos esse bloco. Falamos tanto em diversidade, então realidades diversas, como assim? Bom, primeiro é importante frisar que nós estamos aqui trabalhando com história da América. Então, em alguns momentos, eu até farei referência a aspectos da cultura brasileira, mas o nosso foco não é Brasil, obviamente. Brasil, vocês veem na disciplina de História do Brasil, né? Aqui, nós falaremos mais de culturas outras do restante da América, às vezes passando pela questão do Brasil. Vamos lá para a tela, por favor. Então, aqui nós temos sedentarismo. Sedentarismo como aquilo que colaborou, né, como aquilo que fez com que as pessoas se fixassem em uma determinada região. Qual tipo de atividade que colaborou para esse processo de sedentarismo? Nós temos, por exemplo, o início da prática agrícola e temos a questão da domesticação de animais. Ali na imagem nós temos cerâmicas produzidas. Perceba que a cerâmica é uma das principais fontes de informação sobre diversos povos que aqui viviam. Tá? Então, museus de antropologia e museus de arqueologia têm um acervo bastante grande de cerâmica. Normalmente não está inteirinha, como está nessa imagem, né? Nós temos cerâmicas já desgastadas com o tempo, obviamente, quebradas também com o tempo. No México, inclusive, há um Museu Nacional de Antropologia, que é um dos maiores museus nacionais da América, que é absurdamente rico no sentido de cerâmica que lá está. Além também de vários outros marcos da história americana, como nós falaremos logo mais. Sedentarismo, então, é o resultado de uma mudança de comportamento, de uma mudança de relação, de uma mudança de relações sociais e de ideia de trabalho que se tem com o passar dos tempos, que obviamente não aconteceu ao mesmo tempo e nem no mesmo ritmo nas diversas sociedades. Nós temos aí questões ambientais que pegaram, nós temos questões de quem eram essas pessoas e qual é o modo de vida dessas pessoas, onde elas viviam, quais eram as demandas desse território que elas viviam e quais os vínculos que elas estabeleciam entre si também. Dizer isso significa que não foram todos os povos da América que se tornaram sedentários ao mesmo tempo, do mesmo modo, seguindo o mesmo ritmo. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos, continuando, realidades diversas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem de um território inca. Território inca localizado numa região montanhosa. Para a prática agrícola, então, obviamente, seria necessário o conhecimento desse terreno e se pensar e se tornar possível uma prática agrícola em um território extremamente montanhoso. Estou falando de uma cordilheira, não é um montezinho. Então, algo que possibilitasse esse cultivo do começo ao fim.
Então, do plantio à colheita, para que, por exemplo, numa situação de chuva, não houvesse um deslizamento de tudo aquilo que tinha sido cultivado. Então, nós temos aqui essa imagem fazendo menção direta a essa técnica agrícola que é como que em degrau, né? Justamente para proteger aquilo que está sendo cultivado. Aqui um fragmento. As diferenças naturais existentes entre regiões da América provocaram um processo de adaptação diversificada a partir das necessidades impostas pelo meio ambiente, dando origem a culturas bastante distintas. É importante frisar aqui algo muito importante. Dizer isso não significa dizer que o meio ambiente determinou as culturas. Não é no âmbito da determinação. Dizer isso significa, ao contrário, que as culturas, o modo como esses povos se estabeleceram, o modo como eles praticaram agricultura, o modo como eles desenvolveram sociedades mais ou menos complexas, tem relação com o ambiente no qual eles viviam. Por exemplo, os incas, como acabei de dizer, precisaram se adaptar a esse terreno totalmente montanhoso para tornar possível essa prática agrícola. Então, nós temos essa questão ambiental como um dos componentes importantes para a definição de uma série de práticas, uma série de ações. Não significa dizer que o meio exige ou define determinada história, mas, é claro, tem a sua importância. Vamos lá para a tela novamente. Aqui nós temos outra menção a fontes históricas. A cerâmica faz parte da bagagem cultural e tecnológica de diversos grupos humanos pré-históricos que vêm sendo pesquisados nas últimas décadas, formando parte de quase todos os momentos da vida cotidiana do homem primitivo. Sua presença, às vezes única no registro arqueológico, continuando, permite-nos inferir comportamentos sociais, tipos de alimento e de rituais, comércio e contatos culturais, entre outras atividades, além de nos informar também sobre o desenvolvimento tecnológico dos grupos que a fabricaram. Pense, por exemplo, nessa imagenzinha aqui. Nós temos uma cerâmica, mas ela não é uma simples cerâmica. Ela é uma cerâmica que tem um determinado formato. Perceba que ela tem uma superfície lisa, no sentido de elaboração desse material, né, de matéria-prima, mas ela é ornada, ela é decorada. Então, nós temos, a partir do trabalho com essas fontes históricas, com essas cerâmicas, a possibilidade de pensar aqui, como bem trata, olha, sobre comportamentos sociais, sobre alimentos, sobre rituais, além de desenvolvimento tecnológico. Veja, não é qualquer um que faz uma cerâmica com essa qualidade, sem ter uma tecnologia como a gente tem hoje, e que orna, que enfeita, que decora essa cerâmica. Então a gente percebe que não é algo feito de modo assim corriqueiro, faz aí um negócio de barro para a gente usar aqui. Não, é decorado, ele envolve um tempo. Não é simplesmente algo que tem um buraco para você colocar alguma coisa aí e carregar. Não, ele tem um formato específico, então tem uma preocupação estética com essa cerâmica. O diálogo da história com a arqueologia é uma das coisas mais potentes que nós temos para conseguir entender e para ter mais informações, mais conhecimento a respeito dessas sociedades que existiram centenas de anos atrás. Fechamos esse bloco. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui esse título de aspectos culturais. O que é isso, né? Vamos lá, apresentando a nossa SP. Você conhece alguma prática agrícola que herdamos desses povos? Quais traços ou dados dessa cultura foram preservados e ainda hoje mantêm-se na sociedade brasileira? Você conhece algum rito religioso herdado desses povos? Perceba que aqui eu coloquei enquanto povo, enquanto povos, sem delimitar, né? Então, alguma coisa ligada aos incas, ou alguma coisa ligada aos astecas, não. Então, de povos que viveram aqui na América num contexto anterior à chegada dos europeus. Pense aí. O que vem à cabeça quando nós falamos isso, né?
Aqui eu fiz um recorte para que a gente pense em alguns desses elementos que dizem respeito a contextos diferentes. Vamos lá para a tela, por favor. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, né? De novo, com uma imagem ali de Machu Picchu, lugar este que eu preciso conhecer, por sinal, tenho bastante vontade, bastante desejo de conhecer esse sítio arqueológico de Machu Picchu. Então, agrônomos do século XX impressionaram-se com a evidência arqueológica de técnicas de mudança de cursos de água de vale a vale anteriores à conquista. Por uma imagem como essa, é evidente, nós percebemos o quanto é um território totalmente acidentado. E o quanto, para se tornar possível a prática agrícola em um território como este, era necessário uma técnica bastante grande. Daí, agrônomos no século XX impressionados com uma técnica agrícola criada centenas de anos atrás. Sem ter todo esse arsenal, toda essa questão de transporte, toda essa questão que nós temos hoje. Então, é um desenvolvimento bastante acentuado. Insisto em algo que eu já falei aqui várias vezes. Valorizar a cultura americana não significa desqualificar as demais culturas, por exemplo, a cultura europeia. Significa simplesmente entender que tratam-se de culturas diferentes. Os incas, por exemplo, foram absurdamente desenvolvidos quando criaram essa técnica de irrigação, que possibilitou a prática agrícola num território totalmente acidentado, como é um território de uma cordilheira. Vamos lá para a tela novamente. Aqui nós temos outro exemplo que também diz respeito à cultura inca, que é a criação do quipu. O quipu que é esse nó, né? Esses nós que são feitos em cordas, que eram utilizadas no Império Inca para se ter um controle sobre a tributação do Império e também um controle sobre a quantidade de habitantes, ou seja, um controle populacional, se saber quantas pessoas compunham, integravam o Império Inca. Veja, os incas foram um povo que não desenvolveram a escrita, porém, eles desenvolveram um sistema que, por meio desses nós, permitia que eles não só soubessem quantas pessoas existiam no seu império, quantas pessoas tinham pago esses impostos, quantos impostos essas pessoas tinham pago, como eles também poderiam preservar essa informação. Perceba que nós temos, então, o desenvolvimento de um sistema de registro, ao mesmo tempo registro e comunicação, porque aquilo era possível de ser entendido por outra pessoa que não tivesse feito os nós obrigatoriamente. Então, é um desenvolvimento de uma técnica de registro de informações, de controle populacional, controle tributário, que também diz muito da organização de um povo. Se tem um controle tributário é porque existe um governo instituído. Se tem um governo instituído, tem uma taxação instituída. Se tem uma taxação instituída, é necessário se controlar quem pagou o que quando. Cria-se o quipu, que é justamente um modo de se registrar e preservar essa informação. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui nós temos também uma outra menção. Nesse caso, com a Pedra do Sol, que já diz respeito à cultura asteca. A Pedra do Sol, que é mais conhecida, né, como calendário asteca. Pedra esta que está no Museu de Antropologia do México. Eu a vi, é maravilhosa, ela é repleta de detalhes e nós percebemos ali o seu sentido mesmo de ruína, né? Porque além dessa parte, dessa circunferência toda detalhada, né, que é o entendido como calendário asteca, nós temos essa parte de trás, né, dessa circunferência que mostra o seu sentido de que ela esteve presente em outro lugar, né? A Pedra do Sol, que foi descoberta na décadas atrás durante uma reforma no Zócalo. O Zócalo é uma praça que existe na frente da catedral, na cidade do México, que é historicamente conhecida como um lugar de encontro para manifestações políticas. Então, por exemplo, lá no começo do século XX, quando estavam se organizando as manifestações contrárias ao governo ditatorial do Porfírio Dias, as pessoas se organizavam ali, se encontravam ali no Zócalo. Foi em uma das reformas ocorridas nessa praça que se encontrou essa ruína.
que é a Pedra do Sol, que agora está no lugar de destaque, obviamente, nesse Museu de Antropologia localizado na Cidade do México. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Então, aqui resolvendo essa SP, né? Por volta de 2000 anos antes de Cristo, começaram a ser construídos os primeiros centros cerimoniais, compostos de grandes plataformas de pedra, sobre as quais se construíam templos ou altares. Era ali que se reuniam as populações das aldeias espalhadas pelo território, para os cultos religiosos e para o comércio. Foi em torno desses centros cerimoniais que surgiram as primeiras grandes cidades na América. Perceba que aqui a escolha que eu fiz diz respeito a realidades diversas, diz respeito a uma técnica agrícola que possibilita então o cultivo de alimentos, diz respeito a uma técnica de registro de informações e diz respeito a uma questão ligada a aspecto cultural, a questão de tempo e a questão de fonte histórica e da ligação da história com a antropologia, com a arqueologia. São exemplos, existem tantos outros que nós podemos parar para pensar sobre o que nós conhecemos dessas histórias, desses povos, dessas trajetórias que marcam aqui a história do continente americano. Fechamos esse bloco. Vamos lá para a tela ver a nossa interação. Um dos mistérios ainda não totalmente resolvidos é se os seres humanos do continente europeu são autóctones. Definir isso torna-se importante para a construção da identidade de nossos ancestrais. A pergunta é: o que significa autóctone? Pense um pouquinho sobre isso.
Vamos para a tela para a gente pensar um pouquinho sobre esse conceito. Vamos lá. Veja só, autóctone nada mais é do que aquele que é originário do país que habita, cujo lugar também habitavam os seus ancestrais. Automaticamente nós podemos falar então que os americanos não são autóctones. Por quê? Porque nós temos teoria sobre povoamento, ou seja, não teria surgido aqui. As pessoas não surgiram aqui na América, elas vieram para a América a partir de outros territórios. Isso, claro, pensando no que se conhece até hoje. No que se conhece a partir de descobertas científicas, a partir da descoberta de fósseis, a partir de vestígios materiais que foram encontrados no decorrer da história a partir de pesquisas. Teorias significa, é claro, que pode mudar datação, que pode também se descobrir algo que até hoje não se conhece, que venha a se alterar essa concepção. Fechamos esse bloco. Sociedades complexas, o que será que se trata disso? Então, sociedade complexa é uma sociedade que tem, por exemplo, uma questão religiosa presente. É uma sociedade que tem, por exemplo, um governo instituído, que tem pessoas que fazem parte desse governo, que tem determinadas leis, sejam elas quais forem, sejam elas escritas ou não. Vamos lá para a tela, então, ver um pouquinho sobre essas sociedades complexas. Então, culturas agrícolas. Os primeiros vestígios de cultura agrícola aqui na América datam de 2.500 anos antes de Cristo. Nós temos a criação de sistemas de irrigação, canais e represamento a partir de 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, essa visão de que conceito este que caiu em desuso ainda bem há bastante tempo, ainda assim pode aparecer essa concepção de descobrimento ou de que a história da América começou a partir da chegada do europeu, já cai por terra a partir de informações como essa, de que, por exemplo, nós temos vestígios de culturas agrícolas e, inclusive, de sistemas de irrigação desde antes de Cristo. Então, esse viés eurocêntrico, esse viés de se entender que a história daqui só começa a ter importância, só pode começar a ser considerada história a partir da chegada do europeu, não faz sentido algum. Simplesmente não faz. Então, nós temos que desconstruir essa concepção evolucionista da história e temos que desconstruir também, pensando em você, professor, professora lá do ensino básico, essa concepção de que a cultura europeia é mais desenvolvida, de que a cultura europeia é melhor do que a nossa cultura, seja hoje, seja séculos atrás. E isso está muito imbricado na nossa formação cultural. Isso está muito imbricado na nossa formação enquanto subjetividade mesmo. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Boaventura de Souza Santos, que discute toda essa questão de formação que nós temos, que é feita a partir desse europeu, mas também não é qualquer europeu, é o homem branco europeu. Perceba que nós já temos um recorte muito marcante desde o início da produção dessa cultura, da produção dessa história e no modo como ela é feita, como ela é reproduzida ali e em outros lugares. Então, dizer que nós precisamos conhecer a nossa cultura para valorizar a nossa cultura é dizer que nós precisamos entender a diversidade de culturas que existem, seja hoje, seja séculos atrás. Vamos lá para a tela novamente. Aqui nós temos, por exemplo, a questão de Teotihuacan. O que é isso, né? Era a capital do Império Azteca. Capital esta que chegou a ter aproximadamente 100 mil habitantes. Pensem nisso, centenas de anos atrás. Uma cidade que tem 100 mil habitantes. Você pode pensar, mas 100 mil habitantes é pouco, é uma cidade pequena hoje. Ok, hoje é século XXI, né? Eu estou falando de séculos atrás, uma cidade latino-americana que chegou a ter 100 mil habitantes. É muita gente. Além disso, é recorrente em crônicas produzidas pelos próprios europeus a referência do quanto várias cidades que existiam aqui na América eram mais organizadas e mais limpas do que as principais cidades que existiam lá na Europa naquele mesmo contexto. Vamos para a tela, por favor.
Aqui nós temos, então, inúmeras construções, como canais e pirâmides, e a existência de uma sociedade estratificada e hierarquizada. Por exemplo, parte dessas pessoas, né, desses habitantes, faziam parte da administração do império. Os astecas, que, inclusive enquanto prática religiosa, tinham a prática dos sacrifícios humanos. E aí é bem comum se falar, né, nossa, mas sacrifícios humanos, como eles eram selvagens. Na verdade, se dizer isso diz novamente de uma leitura eurocentrada e não de uma leitura dos astecas a partir dos próprios astecas. O que era esse sacrifício humano entre os astecas? Primeiro, é importante saber que não eram todas as pessoas que eram sacrificadas. Não eram todas as pessoas. Era uma situação de conflito que alguma pessoa que tivesse sido derrotada em um conflito era essa pessoa ou essas poucas pessoas sacrificadas para agradar aos deuses e com isso fazer com que o cosmos, com que o mundo continuasse agindo de modo normal, do modo como deveria ser. Os guerreiros que eram sacrificados pelos astecas, após serem derrotados, eram os mais bravos, os mais corajosos, porque inclusive os astecas acreditavam que essa prática fazia com que eles pegassem para si a bravura, a coragem daquele guerreiro. Então perceba, não é uma morte pura e simplesmente, tem toda uma questão ritual em torno disso. Então dizer que é uma prática selvagem diz de uma leitura eurocentrada, e não uma leitura dessa cultura local a partir dessa própria cultura local. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui nós temos a imagem, né, das pirâmides. Pirâmides, que é uma construção comum entre a civilização asteca. Aqui nós temos a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, né, que são essas duas maiores, e algumas menores, né, que são ali centros, que seriam os centros comerciais dentro dessa cidade, Teotihuacan, que era a capital do Império. Aqui na sequência eu coloquei duas imagens que são fotos que eu tirei justamente nesse período em que eu fui ali para o México para ter acesso às fontes que eu estudei durante o doutorado. Essa foto, por sinal, eu gosto muito, é de uma tarrineira. Tarrineira é essa embarcação de madeira que é toda colorida, dá para perceber, né? Eu estou nessa tarrineira aqui, mas as outras que estão ali na frente, dá para a gente perceber ali a presença dessa madeira pintada em diversas cores mesmo, né? Em todas elas que estão ali mais para frente nesses canais. O que é isso? Bom, os astecas criaram todo um sistema de canais para possibilitar o deslocamento pela cidade. Então, são centenas de quilômetros que são navegáveis e que até hoje são navegáveis. Aqui, hoje, se chama região de Xochimilco, é uma região que fica aos arredores da cidade do México. Você tem que pegar ali o metrô e até o fim, a última estação da linha do metrô e andar mais um pouquinho para chegar até esse lugar. Enquanto uma curiosidade que eu gostei muito, por sinal, as tarrineiras têm nome de mulheres. Uma prática dessas pessoas, eles são descendentes astecas, né, de astecas, e é uma prática muito comum ali e já bastante tempo que é feita, é uma tradição nessa área, tem uma festividade que eles fazem e escolhem o nome da mulher que vai ser colocada nas tarrineiras. Então, é uma região que vive hoje de turismo, eles vão contando histórias mesmo, né, dessa área e você navega ali por parte desses canais astecas. A outra foto é a foto da pirâmide do Sol, que é uma pirâmide gigantesca. Perceba ali a presença de degraus, né? Esse detalhe em laranja é como uma linha de aquelas cordas de proteção, porque é um fluxo bastante grande de pessoas, de turistas que sobem ali, é permitido subir nessa pirâmide. Esses pontinhos que estão ali em cima são todas pessoas que estão ali, né? A vista é bem bonita, por sinal. Ali você percebe também toda uma questão cultural bastante marcante que, durante todos os domingos, a entrada nesses parques, esse é um sítio arqueológico, melhor dizendo, é gratuita para mexicanos e para estrangeiros residentes no México. Então você tem a presença muito marcante de famílias com crianças, muitas crianças subindo esses degraus. Eu cansei muito, mas as crianças no ombro e as pessoas carregando a criança estavam menos cansadas que eu, quase. Enquanto o sentido de conhecer a história e de gostar dessa história e de querer ir ali mais de uma vez, várias vezes, justamente para sentir isso e para ter essa compreensão dessa magnitude, dessa complexidade que foi uma dessas culturas que se desenvolveu no território que hoje faz parte desse país chamado México. Fechamos esse bloco.
eurocentrismo. Eurocentrismo é um conceito que precisa ser discutido em toda a história americana, não tem outro jeito. Inclusive, tenho certeza que você pode estar pensando, mas o que tanto ela fala história americana, né? É americana porque nós estamos falando da história do continente americano. Americano diz respeito a todo o continente e não aos Estados Unidos. Estados Unidos é estadunidense, ok? Então, inclusive, um dos conceitos que nós precisamos parar para pensar, né? Porque nós utilizamos de modo corriqueiro, os americanos, para fazer referência às pessoas dos Estados Unidos. Mas não, os americanos diz respeito a nós, aos argentinos, aos peruanos, aos bolivianos, aos mexicanos, aos colombianos e aos estadunidenses também. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui nós temos dois conceitos, conquista e ou colonização. Então, no Brasil, nós costumamos utilizar o termo colonização. Então, nós falamos, né, em 1500 deu início à colonização, ao sistema colonial. Na América Espanhola, por sua vez, se utiliza mais o termo conquista. Mas note que aqui ainda eu fiz questão de colocar América Espanhola, né? Ou seja, a porção da América que foi conquistada pelos espanhóis, diferente do Brasil, que é uma das porções da América que foram conquistadas pelos portugueses, como você bem sabe. Aí você pode pensar, tá, mas conquista ou colonização, que diferença que faz? Note que conquista tem um sentido muito mais incisivo do que colonização. Colonização já cria-se uma ideia de se criar uma história em determinada terra, de se criar raízes, que é uma expressão bastante recorrente também em determinados textos de história, né? Conquista não. Conquista diz de uma imposição, conquista diz de uma violência. Então, se falar em conquista da América, é uma forma de se entender esse processo diferente. Não totalmente, porque nunca será totalmente diferente, porque nós estamos tratando da mesma coisa. Mas é diferente de quando nós falamos colonização da América, que tem um sentido de uma maior passividade do que o termo conquista. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui nós temos, então, um modo de se pensar como a igreja via essa população nativa. Então, aqui é um fragmento escrito pelo Papa Paulo III, na primeira metade do século XVI. Nós estamos falando, então, do início desse processo de conquista. E querendo prover nessas coisas um remédio conveniente com autoridades apostólicas, determinamos e declaramos que os ditos índios e todas as demais gentes que daqui em diante viessem ao conhecimento dos cristãos, mesmo estando fora da fé de Cristo, não estão privadas nem devem sê-lo de sua liberdade, nem do domínio dos seus bens, e não devem, continuando aqui, ser reduzidas à servidão, declarando que os ditos índios e as demais gentes devem ser atraídas e convidadas à fé de Cristo, com a prédica da palavra divina e com o exemplo da boa vida. Note que aqui, primeiro você pode pensar, tá, mas então o Papa teve um sentido de entender essas pessoas enquanto pessoas. Sim, teve, mas enquanto pessoas que estão ali, a gente até pode considerar como gente. É isso que está sendo dito, a gente até pode considerar como gente, e que nós temos essa função, essa missão de trazer para essa cristandade. Ou seja, não se respeita a especificidade, os aspectos culturais, a religiosidade dessas pessoas. Dá para se entender enquanto gente, esses índios e os demais que estão ali, apesar de tudo. Mas para trazê-los para nós. A questão de como se pensava os indígenas naquele contexto é uma questão bastante presente e que foi alvo de visões bastante diferentes entre si. Então, quando se discutia sobre vai ser ou não permitido transformar os indígenas explorar a mão de obra indígena, transformar os indígenas em mão de obra servil, ora a igreja falava que sim, ora que não. Tinha grupos que falavam que sim dentro dessa instituição, grupos que falavam que não. Então não havia um consenso em relação a isso. E você pode pensar, tá, mas por que tem tanta importância assim a igreja nesse contexto? Bom, nós estamos falando de uma das principais, para não dizer a principal instituição que existia naquele contexto. E estamos falando, inclusive, de um período em que houve na Europa uma série de reformas religiosas que fizeram com que a própria instituição Igreja Católica entrasse em crise, como você bem sabe também. E que, inclusive, o processo de conquista aqui da América era entendido também
também como uma possibilidade de catequizar pessoas e aumentar o número de fiéis da Igreja Católica, que estava em queda devido àquelas doutrinas religiosas outras que estavam sendo criadas em solo europeu. Vamos para a tela, por favor. Aqui nós temos outras visões. Então, é justo e útil que os índios sejam servos. E vemos que isso é sancionado pela própria lei divina. Perceba que aqui a visão é outra, né? Então, inclusive, se vale da ideia de Deus para justificar a servidão dos indígenas. Pois está escrito no livro dos Provérbios, o tolo servirá aos sábios. Note que se entende essas pessoas aqui como tolas, como pessoas quaisquer e que, portanto, devem ser subjugadas. Assim são as nações bárbaras e desumanas, se desqualifica a todo tempo, estranhas à vida civil e aos costumes pacíficos. Vida civil e costumes pacíficos que, claro, nessa leitura seria a marca da cultura europeia, né? E sempre será justo, de acordo com o direito natural, que essas pessoas sejam submetidas ao império de príncipes e de nações mais cultivadas e humanas. Note essa visão totalmente hierarquizada de cultura. Então, nessa visão existe o europeu e o resto. E no resto está incluso esses aí que a gente chamou de índio e que são desumanos, que são selvagens e que são cruéis. E, inclusive, está escrito nas escrituras que a nossa função é civilizar. Isso é o que eu estou dizendo. Nós precisamos entender que a história não é uma linha constante de evolução, que não há culturas mais evoluídas e culturas menos evoluídas. Há uma diversidade de cultura, há diversas formas de se ter uma relação religiosa, de se ter um aspecto religioso, de ter a prática da religiosidade, que também é outra coisa, de se ter relações sociais instituídas, governos instituídos e assim por diante. Fechamos esse bloco. Sempre que nós falamos sobre pode explorar ou não a mão de obra indígena, o nome de uma pessoa vai aparecer, que é o Bartolomé de Las Casas. Então vamos lá para a tela para ver um fragmento sobre esse autor. Veja aqui. Bartolomé de Las Casas, ele que é um frade espanhol, nascido em 1484, então final do século XV, justamente o período que vai ter início esse processo de conquista / colonização, pensando em toda a diversidade referente ao uso desses conceitos também. A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem outra finalidade última senão o ouro, para enriquecer em pouco tempo, subindo de um salto a posições que absolutamente não convinham às suas pessoas. Enfim, não foi senão sua avareza que causou a perda desses povos, que por serem tão dóceis e tão benignos, foram tão fáceis de subjugar. Perceba que aqui nós temos a menção a essa busca pelo ouro. Note que aqui nós temos a política mercantilista e uma das principais práticas da política mercantilista é justamente o metalismo, que é essa busca pelo ouro e pela prata. Nós temos essa menção, então os espanhóis estão aqui em busca de ouro, principalmente. Outra finalidade, principal é a busca do ouro, todo o resto é resto. Aqui o Bartolomé de Las Casas destaca também esse caráter dócil e benigno daqueles que aqui viviam. Também tem um sentido de infantilização presente, é necessário frisar isso. Continuando. E quando os índios acreditaram encontrar algum acolhimento favorável entre esses bárbaros, viram-lhes tratados pior que animais e como se fossem menos ainda que o excremento das ruas. E assim morreram, sem fé e sem sacramentos, tantos milhões de pessoas. Perceba que, ainda que tenha esse sentido de infantilização da população nativa, nós temos aqui um sentido benevolente que não se faz presente na maior parte das pessoas que estavam ocupando algum cargo de poder naquele contexto. Pessoas estas que entendiam a população indígena aqui como uma população que deveria ser subjugada por ser
selvagem, por ser inculta, por ser bárbara e qualquer sinônimo que passar aí pela sua cabeça que tenha esse sentido. Aqui o Bartolomé de Las Casas vai acentuar o quanto essa prática, que na realidade, segundo a sua visão, tinha como fim último a busca por riqueza, e por riqueza monetária, pelo ouro, como aquilo que resultou na morte de milhões desses indígenas. E daí nós chegamos em alguns conceitos que são muito importantes para nós entendermos de que modo essa população daqui foi entendida no campo de exploração. Vamos lá para a tela, por favor. Então aqui nós temos o conceito de encomienda. Qualquer livro que você pegar que estiver falando sobre o processo de colonização na América Espanhola vai trazer esse conceito de encomienda. Então, a exploração do trabalho indígena e cobrança de tributos, em parte repassados à coroa espanhola. Perceba que nós temos tanto a exploração do trabalho em si, então esses indígenas são obrigados a trabalharem, como, além de tudo, eles ainda têm que pagar impostos. E parte desses impostos passa-se para a coroa espanhola, ou seja, para o rei espanhol. Em troca, cabia aos encomendeiros, que eram esses que eram responsáveis por essa exploração de trabalho, responsáveis por essa coleta dos impostos, né, zelar pela segurança e cristianização dos nativos sob sua tutela. Perceba aqui, essa é a grande questão. Nós temos, por meio desse conceito de encomienda, apesar de ter uma exploração do trabalho, apesar de se ter a cobrança de impostos, os indígenas não sendo considerados como escravizados ou qualquer coisa parecida com isso. Por quê? Porque justificava-se esse uso da sua força de trabalho por isso aqui, ó, pela cristianização, ou seja, justifica-se essa exploração por uma ordem teológica. Então, eu estou aqui, ele está trabalhando para mim, a sua mão de obra é completamente explorada, mas eu estou o cristianizando. Desse modo, ele tem a possibilidade da vida eterna, a possibilidade do paraíso. Difícil, mas era uma leitura criada naquele contexto, de que essa exploração se justificava através dessa leitura, por meio dessa leitura teológica. O outro conceito, vamos lá para a tela, por favor, é o conceito de mita. Então, é o trabalho compulsório realizado durante meses. Trabalho compulsório, tá? Não é trabalhar poucas horas por dia. Não, é um trabalho severo, é um trabalho compulsório. Aí, é uma informação importante. A mita já era uma prática que era realizada dentro do Império Inca, organizada ali pela liderança, né, pelo governante Inca, que recebia o nome de Sapa Inca, que exigia um trabalho compulsório, por exemplo, em questão de colheita, na época das colheitas, ou então na construção de templos, durante determinado período do ano. Agora, uma coisa, não estou falando que também estava certo isso, mas é que isso tinha um sentido diminuto. Era uma prática dentro do Império Inca, realizado algum período do ano, para algumas pessoas trabalharem em algumas atividades. Quando nós temos essa prática sendo pega pelos espanhóis, nós temos a reprodução em larga escala com relação à população indígena como um todo. Então, um trabalho compulsório em larga escala. Vamos lá para a tela novamente, seguindo aqui. Com o domínio dos espanhóis, essa mita foi utilizada para explorar grandes contingentes populacionais, como a mão de obra nas minas. Perceba que o Bartolomé de Las Casas não estava errado ao dizer que o fim último dos espanhóis era justamente essa busca pelo ouro. E vale lembrar, inclusive, que os espanhóis encontraram ouro pouco tempo depois que chegaram aqui na América, diferente dos portugueses, que quando chegaram aqui ao território que hoje nós chamamos de Brasil, né, demoraram um tempo para encontrar ouro em grande quantidade. Tanto é que depois, século XVIII, que nós temos o ciclo do ouro. Em relação aos territórios dominados pelos espanhóis, não. O ouro é encontrado quase que de imediato. Então, pegava-se essa população para trabalhar nas minas, em condições totalmente insalubres, em condições totalmente desumanas, sem ter uma mínima, mas isso aqui que fosse de preocupação com as pessoas, com a sua qualidade de vida, com o seu corpo, com o seu bem-estar, com qualquer coisa. Queria-se esse metal, queria-se o ouro. E isso resultou na morte de milhões de pessoas. Percebam então que são dois conceitos, a encomienda e a mita, que lidam com algo bem parecido, né? Que é essa exploração e essa nenhuma preocupação.
com essa pessoinha que está ali, que às vezes nem é considerado gente, né? Dependendo da leitura, dependendo de quem estiver partindo dessa perspectiva. Fechamos esse ponto. Encontro de Povos é o título dessa nossa SP e eu coloquei porque é um conceito que você também pode se deparar quando se trata desse tema. Você pode se deparar então com conquista, com colonização, com encontro, com invasão. Todos eles podem ser utilizados. Cada um tem uma carga simbólica. Cada um traz uma carga de como aquele que escreveu entende sob algum ou alguns aspectos essa determinada parte da história. Vamos lá para a tela, por favor. Então, apresentando a esse, qual reação você teria ao perceber outros seres chegando de um lugar que você nunca imaginaria que existisse? Perceba que aqui na imagem nós temos uma embarcação e toda essa ideia, né, desse desconhecido, né? Então esses monstros marinhos, essa embarcação que é quase do mesmo tamanho que o monstro, então territórios que não se sabe exatamente a dimensão que tem ou a sua localização exata e assim por diante. É curioso nós pensarmos isso, né? E dar aula sobre isso no ensino básico é muito legal, por sinal, porque nós temos essa mania de achar que conhecemos tudo ou então que nada nos assusta, ou que, sei lá, que existe um certo conhecimento sobre realidades tão diversas. Agora imagina a sensação maluca que deve ter sido lá no final do século XV, comecinho do século XVI, pessoas que viviam aqui na América, que não tinha esse nome ainda, então América também é um termo criado pelos europeus, né, que viviam aqui nesse território, vendo essas pessoas tão diferentes chegando nessas embarcações enormes, vindo de sei lá onde, pessoas repletas de roupas, pessoas com pelos no rosto, local onde eles não tinham pelos, eles não conheciam aquilo, pessoas com outra cor de pele, pessoas com outro tipo de cabelo, pessoas com uma estética diferente, falando um idioma que eles não tinham a menor ideia do que era. Numa embarcação, o que é isso? Então, tudo diferente. Então, a nossa SP vai nesse sentido. Tente se imaginar nesse contexto. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui nós temos algo que é necessário de ser pensado. Problematizar o termo aculturação. É um termo que você pode se deparar quando se trata sobre esse processo de conquista, de colonização, e que precisa ser pensado. Por quê? Porque ele cria a ideia de mão única. É como se, a partir do momento que o europeu aqui chegou, ele tivesse imposto 100%, integralmente, a sua cultura. Contudo, não é assim. Não é assim. Por exemplo, um dos livros que eu estudei enquanto fonte no doutorado se chama, em português, Ídolos Atrás dos Altares. Pense nesse nome. Ídolos Atrás dos Altares. Nada mais é do que um ídolo, aquele para o qual você tem o seu aspecto religioso sendo desenvolvido atrás. Então, aquilo que existe para além dessa religião imposta por essas outras pessoas que chegaram aqui. Então, apesar da tentativa de imposição de uma cultura por parte do europeu, há uma série de resistências das populações nativas e uma série de sobrevivências dessas culturas e uma série de trocas também. Não é correto nós pensarmos que somente o europeu trouxe a cultura para o americano, para o nativo e impôs. Não, há um processo de troca também, apesar da tentativa de dominação. Vamos lá para a tela, por favor. Então, a aculturação, esse conceito que precisa ser pensado. E o domínio do europeu que teve ligação direta com fatores como o uso da arma de fogo. Então, pensem, os indígenas tinham um conhecimento muito grande, eram guerreiros assíduos, principalmente grupos, por exemplo, povos como os astecas, por exemplo. Mas a arma de fogo não existia aqui. Então, hoje nós assustamos com arma de fogo. Imagina naquele contexto em que sequer se sabia do que se tratava. As doenças para as quais as populações nativas não tinham a mínima imunidade.
Então, não é à toa que, por exemplo, o coronavírus acomete muito tribos indígenas hoje no Brasil. Por quê? Porque eles não têm um sistema imune para uma doença como essa. A população não indígena também não tem, mas nós temos uma imunidade maior com vírus do que a população indígena. Então, o nosso organismo até tenta lidar melhor com isso. Nesse contexto de século XVI, não existia gripe entre os indígenas, não existia cárie. Os europeus trouxeram isso. Eles não tinham um sistema imune que desse conta de fazer frente a essas doenças. E disputa entre tribos. Então, por exemplo, o Império Azteca era imenso, é verdade, mas eles dominaram e subjugaram uma série de grupos, uma série de outros povos. Então você parte também da rivalidade que existia entre esses grupos subjugados, com quem os espanhóis se aliaram para lutar contra essas sociedades maiores, essas sociedades mais dominantes, por exemplo, os astecas. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo, aqui nós temos resolvendo essa SP, então. Propõe-se, para o ensino de história, conteúdos e situações de aprendizagem que possibilitem aos alunos refletir criticamente sobre as convivências e as obras humanas, ultrapassando explicações organizadas a partir unicamente de informações obtidas no presente e a partir unicamente de dados parciais. Propõe-se, assim, que os alunos conheçam e debatam as contradições, os conflitos, as mudanças, as permanências, as diferenças e as semelhanças existentes no interior das coletividades entre elas, considerando que estão organizadas a partir de uma multiplicidade de sujeitos, grupos e classes, de uma multiplicidade de acontecimentos e de uma multiplicidade de legados históricos. Isso aqui é uma lei educacional no Brasil. Então, nós precisamos pensar a história para além de uma única possibilidade de leitura, para além de uma história americana que seja escrita somente a partir da leitura do europeu. Existe a leitura do nativo, existe a história do nativo, existe a necessidade de se conhecer essa história e, principalmente, de se valorizar essa história. Fechamos esse bloco. Vamos lá para a tela ver a nossa interação. Por que termos como aculturação precisam ser questionados? Pense um pouquinho sobre isso.
Primeiro é preciso ressaltar que qualquer conceito precisa ser alvo de reflexão. Você precisa pensar sobre ele. Então, um conceito como aculturação, por exemplo, ele traz uma carga de mão única, como se a cultura europeia tivesse se imposto de modo integral a partir do momento que os europeus aqui chegaram. E não é assim. Nós temos uma série de resistências feitas pela população nativa, feita pelos diversos povos que aqui viviam, e temos também uma série de trocas que ocorrem entre aquilo que até então era a cultura nativa e a cultura europeia. Um autor que é muito legal que trabalha isso é o Sergei Gruzinski, em um livro que se chama O Pensamento Mestiço. Fechamos esse bloco. Para finalizar essa aula de hoje, vamos para a tela retomar alguns assuntos que foram tratados. Vamos lá, por favor. Então, história como resultado de trabalhos com fontes e interpretação. É, por exemplo, falar sobre o diálogo entre a ciência da história e a ciência da antropologia e da arqueologia. Principalmente quando nós falamos, por exemplo, sobre pré-história, sobre a necessidade também de se problematizar esse conceito, né, disso que vem antes da história, desse caráter demasiadamente grande de importância que se dá para a invenção da escrita. Então, as informações, os conhecimentos que nós temos a respeito dessa história se dão muito por conta justamente desse diálogo entre essas ciências, a história, a antropologia e a arqueologia. A visão eurocêntrica presente na narrativa histórica. Então, por exemplo, a indicação que eu fiz, e super indico esse autor, o Boaventura de Souza Santos, que vai num livro maravilhoso chamado Epistemologias do Sul. Você encontra esse livro inteiro disponível na internet, por sinal. Destacar o quanto essa formação branca, eurocentrada, está presente em nossa formação desde sempre. Então, nós precisamos desconstruir essa formação e pensar a partir de um viés da diversidade. É dele, por exemplo, o conceito de ecologia do saber. Diferente da monocultura do saber. Monocultura, então uma só cultura, uma única leitura da história, né? Ecologia do saber, por sua vez, ligada a essa diversidade de culturas, diversidade de histórias, diversidades de perspectivas possíveis. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Desconstrução dessa visão eurocêntrica. Então, desconstrução essa justamente porque existe essa visão eurocêntrica presente na narrativa histórica. E narrativa histórica é, por exemplo, nós utilizarmos conceitos como aculturação e entender que esse processo foi uma via de mão única, sendo que não foi. Então, um autor aqui citado na aula de hoje, o Gruzinski, tem uma obra bastante vasta, o Gruzinski. Um livro dele maravilhoso, chama A Guerra das Imagens. Ele que é francês, mas estuda México desde sei lá quando, faz muito tempo. Ele mora no México também, então é uma leitura que se pode considerar mexicana, apesar de ele ter nascido na França. Então, isso é muito presente na história mexicana, por sinal. E ele vai trabalhar essa questão da mestiçagem. É um dos conceitos chaves da obra do Gruzinski, é esse, o pensamento mestiço. Ele vai trabalhar com essa ideia de fusão de culturas. E não dá simplesmente para se falar até aqui é indígena, a partir daqui é europeu. Não. É o Pensamento Mestiço, que é outro livro muito legal dele. Então, dois que eu mencionei agora, A Guerra das Imagens e O Pensamento Mestiço, dentre tantos outros que ele tem. Vamos lá para a tela novamente, por favor. E aqui, o conhecimento e valorização da cultura e história americana. Então, nós, por exemplo, nos encaixamos nisso. Nós conhecemos pouco a nossa história e, por isso, também cometemos uma série de erros, né? Uma série de repetições, uma série de leituras complicadas, para se dizer o mínimo. Um não conhecer. Um não conhecer resulta em cometer erros que poderiam ser não cometidos se nós tivéssemos um conhecimento maior. Tem um outro autor muito legal também, chamado Nestor Garcia Canclini, que tem um livro intitulado Quem Quer Ser... Não, é latino-americano em busca de um lugar nesse século. E a questão-chave que ele coloca logo nas primeiras chaves é quem quer ser latino-americano? Veja a carga que isso tem, né? Então, esse caráter pejorativo que nós temos, né? E esse caráter de nós brasileiros, principalmente, de forçarmos para não nos entendermos enquanto latinos e querermos nos aproximar, ora dos Estados Unidos, ora da Europa, dependendo qual é o assunto em questão. E negar a nossa latinidade, que existe.
E daí, negando, nós acabamos negando, não conhecendo, acabamos reproduzindo e tentando copiar modelos que nos são externos e que não fazem sentido e que fazem com que nós não tenhamos uma real compreensão da nossa realidade, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, enquanto existência. Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro momento de conversa e espero também a sua participação nas outras aulas. Até mais. Tchau, tchau.